pro Pedro que ele tem um vídeo muito interessante chamado Desamparo Aprendido, que você fala que você fala da sensação de impotência, a falta de controle, né? Eu queria que você dissertasse sobre isso e se a gente como vai ser reverter isso justamente na pandemia, que você fala que a gente adota uma postura, né, nessa questão do desamparo. Tô meio Adriles, tá, nessa pergunta. A postura passiva na vida, que tá todo mundo vivendo meio passivamente na questão por conta dessa pandemia. Como seria esse desamparo aprendido e como sair dele? Excelente pergunta. O desamparo aprendido é um fenômeno que foi observado desde os anos 70 na psicologia e é um dos fenômenos mais robustos dentro da ciência que estuda a mente e o comportamento dos seres humanos. A ideia é a seguinte: quando uma pessoa ela sofre, e pode ser um obstáculo, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser uma dificuldade de todos os tipos, emocional, financeiro, não importa, mas quando uma pessoa sofre e ela tenta melhorar, e não consegue, e ela tenta melhorar de novo e não consegue, e a cada tentativa de melhorar ela não consegue, o que acontece é que o cérebro dessa pessoa internaliza o desamparo, e aí a pessoa começa a adotar uma postura passiva e ela vive ansiosa. Ela tem medo de tudo e ela, apesar do medo, não se move para mudar a situação, ela se torna passiva. Isso está associado, inclusive, a quadros de depressão, por exemplo, e o momento que a gente vive é um momento onde, certamente, nós podemos observar um quadro disso nas pessoas, porque, afinal de contas, em todas as esferas possíveis da sociedade, você tem uma certa impotência nossa perante tudo isso que está acontecendo. E é justamente a impotência que faz com que a gente aprenda esse desamparo. Então não é culpa da pessoa que ela adota uma postura passiva. Muita gente vai apontar o dedo e dizer que é uma pessoa fraca ou coisa do tipo. Não é. Nós temos inclusive um bom mapeamento do circuito cerebral que faz com que isso aconteça. Isso não está no nosso controle. Quando tiram o controle de nós, quando nós sentimos impotência e sofremos e sofremos e sofremos e não conseguimos mudar a situação, isso ocorre dentro de nós, que é uma passividade somada a uma ansiedade, que faz muito mal. É algo péssimo, de fato, para a tua saúde mental. E aí você pergunta, como nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo isso? É muito difícil romantizar isso numa situação, por exemplo, onde você tem pessoas hoje que dependem de um sustento diário e a pessoa não tem condições sequer de sustentar a sua família. Eu não gosto de ficar romantizando e dando dicas de como essa pessoa vai poder superar, porque o que essa pessoa precisa é do seu básico atendido. Uma coisa que a gente sabe muito bem é que ter o básico atendido é essencial. A partir do básico atendido, a gente pode começar a falar sobre questões um pouco mais sofisticadas. Felicidade, engajamento e por aí vai. Agora, então, falando das pessoas que têm o seu básico atendido, o que eu recomendo nessa hora é porque a gente sabe como esse circuito cerebral funciona. E para você bloquear esse circuito cerebral, o que você pode fazer é, essencialmente, controlar aquilo que está no teu controle. Porque tem pequenas coisas no teu controle. Desde a tua rotina, das pequenas coisas que você consegue gerenciar no teu dia a dia, a tua agenda, aquilo que você vai fazer. Quando você controla um pouco, pode ser coisa pequena, isso bloqueia esse mecanismo do teu cérebro que vai te gerar essa passividade e essa ansiedade. Então essa é a forma que nós encontramos. Em vez de olhar para as grandes coisas que estão fora do nosso controle, olhe para as pequenas coisas que estão no teu controle. Sabe, arrumar a tua cama, organizar uma rotina saudável, pequenas coisas mesmo. Isso ajuda a quebrar esse processo de desamparo. Mas foi lá no começo, na primeira semana, lavei prato, depois a mulher começa a encher o saco pra cacete. Aí você fala, pô, e aí o bambu abriu? Não, tá fechado, não tem mais bambu, tem mais nada, bicho, tem final de semana? Não tem, é tudo uma segunda, terça, sábado, domingo, é tudo igual. Mas talvez isso seja uma coisa, né, você criar uma pequena rotina. Sempre. Mas é aquilo que você falou, né, faz falta a gente planejar alguma coisa, né? O ser humano gosta de... Você gosta de ter um planinho, né? Mesmo que seja mais ou menos... Viagenzinha do fim de ano.